E aí, pessoal, vamos se chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é como imprimir identidade, né? Eu acho que, principalmente hoje, esse é um tema super importante. Bom, para quem essa live vai ficar gravada, tá? Também, mas fiquem comigo até o final, porque a gente, né, pode ter uma interação legal aqui. Lembrando que essa live ela é colaborativa, portanto, né, preciso da interação de vocês também aqui para que esse conteúdo flua, tá? O Rafa tá falando que tá tudo certo, então vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. E a gente fala aqui nesse perfil sobre projeto. Na verdade, mais do que isso, a gente fala sobre qualidade de projeto. Eu sou um arquiteto concurseiro, eu gosto sempre de falar isso, já participei mais de doze projetos, né, de concursos de arquitetura. Fui finalista de alguns, como do prêmio da Design Class e mais recentemente do prêmio Félix Candela, que me inclusive rendeu uma publicação lá no site do ArcDaily. Tem esse projeto aqui no perfil, se você é a primeira vez que você está me vendo aqui, se essa live é gravada e você está me vendo pela primeira vez, checa lá no perfil que você pode conhecer esse projeto. Bom, então como eu disse, o tema da nossa live de hoje, e só um ponto também que às vezes eu vou olhar para o lado porque eu estou com um roteiro aqui, tá? Então, para que vocês não achem estranho. Mas o nosso tema de hoje é como imprimir identidade para um projeto, né? E eu quero começar falando isso com vocês, qual a importância disso, né? Eu acho que é meio óbvio, tá? Mas, porque a gente tem, né, quando a gente olha para o cenário atual da arquitetura, em termos de massificação da produção arquitetônica, a gente tem um mercado, na verdade, a gente tem uma arquitetura mercadológica, onde a gente está vendo que ela é muito genérica, então a gente percebe que tem uma dificuldade em trazer personalidade, né? E esse tema, inclusive, gente, foi dado por vocês, tá? Então eu achei um tema super interessante de trazer aqui. E um outro ponto que eu acho que a gente está num movimento de transição aí, que é com as IAs, né? E a gente já falou um pouquinho sobre esse tema, a gente pode fazer uma outra live específica, eu não vou entrar nesse tema agora, mas eu creio que a IA, ela tem aí uma característica, não agora, porque ela está muito inicialmente, assim, no processo, né? Mas ela vai sim, de alguma forma, pelo menos estimular de alguma forma com que a gente saia desse lugar genérico, né? Então, a galera que está fazendo projetos rasos e genéricos, eu acho que essa galera ela vai ter um pouquinho de dificuldade, né, futuramente, tá? Se é que já não estão tendo, né? Mas então essa é a importância desse tema. O Rafa tá falando que o áudio tá bom. A Maiev tá falando boa tarde, gente, boa tarde, Maiev, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá, gente, vamos começar. Primeira coisa, né, é como imprimir identidade para um projeto. E aí um ponto importante, né, para a gente buscar essa etimologia da palavra, o que que é identidade? Identidade, eu fui procurar, e significa que é algo singular ou algo específico, né? E aí eu queria fazer uma provocação, trazer uma provocação aqui para vocês, e quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Quando a gente está falando de uma produção, de uma arquitetura que é singular, de uma arquitetura que é identitária, que tem essa característica, quais arquitetos que vêm à sua cabeça? Pode colocar um nome aí, o primeiro arquiteto que vem à sua cabeça. Outro ponto importante, enquanto vocês vão pensando aí, curta a live para que o algoritmo entenda que esse é um conteúdo de qualidade. Compartilha com aquele amigo que está perdido, que está fazendo projetos rasos também, né, para que a gente cresça aqui a comunidade, tá? Bom, o Rafa está falando aqui, o Bjark, a Zaha, né? A Zaha é um clássico, né? Realmente a Zaha ela tem essa característica. Então a gente poderia citar aqui Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, né? Esses arquitetos que, que são mais populares, né? Digamos assim. A Zaha Hadid. Um contemporâneo poderia citar o Gustavo Trabo, por exemplo. Então, enfim, a gente tem arquitetos que têm essa linguagem. E a gente vai entender nessa live o porquê que talvez eles tenham essa identidade, porquê que eles não estão produzindo algo genérico, né? E mais do que isso, para que a gente consiga aplicar nos nossos projetos, para que seja algo prático, né? Mas uma coisa que eu preciso explicar antes para vocês, que é o seguinte. Há uma diferença entre assinatura plástica e identidade. Qual a diferença disso, João? Assinatura é aquilo que vai identificar a linguagem de um arquiteto, como por exemplo a Zaha Hadid. É quase que impossível e é instantâneo quando você vê uma obra dela, você reconhece o projeto dela, o trabalho dela.
Infelizmente ela não está entre nós, mas assim, mesmo assim, né, o escritório continua e é clássica aquela linguagem futurística dela. Então, quando você olha para aquele projeto, você identifica. Isso é assinatura, tá? Identidade é uma coisa diferente, é uma coisa que vai dar uma característica para aquele projeto. Para ser mais claro aqui com vocês, por exemplo, o Gustavo Trabo. Gustavo Trabo, ele tem identidade, mas ele não tem assinatura. Se você olhar, eu lembro até uma vez que eu fiz um trabalho de faculdade, pegando ele como objeto de estudo. E aí, o que eu concluí foi, eu coloquei uma obra do lado da outra, e parecia que as obras dele, elas foram feitas por arquitetos diferentes. Né? Ou seja, ele não tem uma assinatura, você não consegue identificar aquilo, mas ele tem identidade. Então, preciso que vocês, né, se atentem a isso, que são coisas distintas. João, é bom ou é ruim ter uma assinatura? Depende. Bom, depende porque, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas se vangloriam, alguns arquitetos, porque tem uma assinatura. Às vezes nem tem, mas ele fala que tem, tá? Mas vamos pensar de fato no arquiteto que tem uma assinatura. Quando a gente pensa num projeto potente, a gente está falando de um projeto que é responsivo às condicionantes pré-existentes. Portanto, se a gente tem um projeto no Cariri, no sertão, eu sempre trago aqui esse exemplo para vocês, a gente vai ter uma linguagem específica. Linguagem específica do contexto como um todo, das condicionantes, né? Do contexto socioeconômico e cultural, do contexto morfológico e do contexto climático também, né? Desse lugar. Então, essas características, quando o seu projeto é responsivo a elas, automaticamente a gente tem uma linguagem para aquilo. Agora, imagine que a gente vai projetar no Rio Grande do Sul. Se o seu projeto é responsivo, percebe que não tem como ter uma assinatura. Na verdade, talvez tenha traços que identifiquem, falam, não, realmente aquilo parece algo, mas né, é difícil isso. Então, eu não sei. Na verdade, eu admiro muito o Gustavo Trabo por não ter assinatura. Porque eu acho que também, para além dessa questão, desse aspecto dele ser responsivo, não ter assinatura denota também naquele arquiteto que ele tem tanto repertório, ele tem tanto material que ele consegue dar soluções tão distintas para problemáticas e possibilidades diferentes que ele consegue ele consegue ter outras linguagens plásticas. Então eu acho que isso, não ter uma assinatura, para mim, é algo mais que tem mais valor do que ter uma assinatura. Entende? Não sei se vocês concordam comigo. É, Enfim, então é isso, gente. Então, explicado isso, né, que assinatura é diferente de identidade, a gente pode prosseguir aqui. Bom, então, e outra coisa, eu poderia vir aqui nessa live e a gente poderia entrar por um caminho desse aspecto socioeconômico e cultural e falar sobre esse caminho, né? Imagina que a gente está numa estrada e que a gente vai pegar uma curva e vai entrar nesse aspecto para falar sobre identidade mesmo de projeto. Então, a gente poderia, como eu disse no exemplo anterior, pensar nessas características para trazer identidade, né, para esse projeto. Mas eu sempre trago aqui para vocês exemplos que são mais palpáveis e que vocês saiam dessa live aplicando no projeto de vocês. Então, não vai ser diferente hoje, então eu vou por outro caminho para que a gente para que a gente consiga aplicar realmente esses aspectos. Então, eu vou trazer 5 aspectos aqui para que vocês consigam aplicá-los, tá? Então, fiquem comigo até o final dessa live. E, novamente, curta, comenta aqui, vamos embora, vem comigo. Bom, gente, então o primeiro aspecto é a materialidade. E aí eu vou invocar aqui o Tadao Ando, né, que tem aquela frase, aquela máxima, que é o material ele determina o espírito do lugar. E aí quando ele está falando isso, a gente pode pensar em 2 aspectos principais. O primeiro aspecto, né, que ele traz, não que ele tenha dito isso, tá? Isso é uma interpretação minha, mas quando a gente pode pensar nesse aspecto de determinar o espírito desse lugar, né, e que inclusive na literatura está escrito como genius loci, né, em latim, o espírito do lugar, a gente pode pensar nessa materialidade como algo que vai definir o espírito daquele lugar no sentido de como aquilo está se conformando e como as pessoas vão lidar com qual a relação daquele usuário com aquela obra. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma construção toda feita de terra, de taipa de pilão. A sua sensação perante aquela obra será diferente de uma construção, por exemplo, de concreto. E aí, um detalhe, eu não estou falando que o concreto seja melhor do que a taipa ou vice-versa. Eu estou falando que é uma característica, é um fato. Você vai ter uma sensação diferente perante aquele material. Então, quando ele traz essa fala de que
O material ele determina o espírito do lugar e ele está falando isso, né? Enquanto morfologia daquele espaço, enquanto linguagem de comunicação. A mesma coisa com várias coisas que a gente pode pensar aqui, por exemplo, a roupa. Se você tiver vestido de jeans, a sua percepção mesmo do seu corpo, da sua pele é uma, né? De forma tátil. As pessoas vão te olhar de uma forma e vão sentir alguma coisa. Se você tiver vestido de pelúcia, vai ser um impacto diferente, não só para mim, né? Eu vou me sentir mais quente e tal, mas também para a pessoa que está me olhando, né? Isso vai gerar alguma coisa ali enquanto resposta. E o material, né, na arquitetura também não é diferente. Mas, trazendo mais para o nosso tema da nossa live, né, que é como imprimir uma identidade no seu projeto, a gente pode pensar também no aspecto, por exemplo, da parte mais estética, da parte mais plástica do projeto. Então, pensa o seguinte, uma casa feita de alvenaria tradicional, ela tem uma característica. Mas se você começa a invocar a materialidade a materialidade, né, dessa obra, então ao invés de você utilizar, sei lá, um sistema tradicional de bloco cerâmico, você começa a invocar outros materiais regionais, né? A gente fala sempre da taipa de pilão, que é uma máxima, mas às vezes ela não é aplicável para o seu contexto ou o seu cliente, né, caso você seja um arquiteto recém-formado, não seja adepto a essa técnica. Mas você pode, por exemplo, utilizar outras coisas, como o tijolo ecológico, enfim, tem outras possibilidades que a gente possa utilizar. Mas percebe que a verdade desse material, só da gente pensar numa fachada, imagina aí na sua cabeça um projeto raso. Se você já traz uma taipa de pilão, você automaticamente já quebra essa lógica, né? Ele já traz uma personalidade do próprio material. Então a materialidade, quanto mais a gente explora a materialidade no projeto, mais característica, mais identitária ela fica. O próprio material, né? Então você traz um ingrediente a mais para o seu projeto. Esse é um ponto super importante. E aí é isso, né, gente? O projeto raso, ele, se vocês observarem, se vocês olharem com os olhos atentos, vocês vão perceber que um projeto raso, ele é carente de materialidade. Sempre vai ser carente. E aí também tem um ponto aqui, que é mais delicado, que sempre, e aí vocês, né, façam essa autoanálise, que alguns arquitetos vão dizer assim, ah, mas João, eu só especifico esse tipo de material aqui porque o cliente não aceita outra coisa. Tá? E aí você vai olhar para esse cliente, aí na verdade, para esse arquiteto, e na verdade ele nem traz essa possibilidade para o cliente. Né? Ele nem traz. Às vezes por medo de não dominar a materialidade, né? E estar na zona de conforto de especificar aquilo, e mesmo, vamos supor que seja, quando você olha o histórico dele, beleza, então já que o cliente não está aceitando e você está nesse lugar, me mostra os seus projetos, o seu TCC, os seus projetos da faculdade. Então, em momento algum, ele usa essa materialidade ao seu favor. Então, é como na terapia, né? Assim, a gente tem que fazer essa autoanálise. Será que eu estou nesse lugar também? É relacionamento abusivo, né, gente? A pessoa tá ali, tá na cara, ela não tá conseguindo ver, às vezes ela ignora as questões que estão à sua volta, né? Aquela pessoa que está sendo traída, a mãe fala, a amiga fala, eu vi o cara ali, não, mas só vendo, é São Tomé, só vendo para crer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tô falando isso, gente, porque eu recebo algumas mensagens de alguns arquitetos que me mandam falando algumas coisas do tipo, ah, realmente, isso é se colocando num lugar que está fazendo um projeto potente. Mas aí, quando você olha o perfil, quando você olha a produção dele, não tem coerência, né, com o discurso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tá tudo bem se você olhar para isso e falar assim, João, eu tô num caminho agora que eu tô galgando esse lugar aí para tentar fazer um projeto potente. Ou não, eu não estou fazendo um projeto potente, mas eu quero fazer. Quanto mais cedo você fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, melhor, né? Para que você consiga chegar nesse lugar. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso tema central, era só um comentário. Então, o projeto raso ele vai sempre ignorar essa característica da materialidade desse espaço. E automaticamente você tem uma característica de um projeto raso, tá? Então tomem muito cuidado com isso, porque ela vai não só definir o espírito do lugar, né, como está descrito por Tadao Ando e na literatura como Gênesis Loci, mas também ela traz o aspecto plástico para aquela edificação, tá? Então é só você imaginar uma fachada com uma taipa e uma fachada em concreto ou vice-versa, né? A materialidade ela tem muito impacto plástico nisso, tá? Então observem isso. Vamos lá, gente. Depois a gente tem o segundo aspecto, que é a forma, tá? E aí a gente vai entrar aqui num lugar que é um lugar delicado, tá?
A gente tem aquela forma, perdão, aquela frase clássica, né? Aquela frase clássica que é o form follow function, né? Function. E me perdoe em inglês. Mas essa frase, ela vem, né? E eu acho que ela, de alguma forma, ela tem responsabilidade, porque se a gente for traduzir essa frase, basicamente o que ela está falando é a forma segue a função. E se a gente fala que a forma segue a função, a gente não está falando de uma coisa igualitária, a gente está falando, na verdade, de uma coisa que é vertical e que, por ser vertical, a gente tem uma hierarquia aqui. Percebam, um discurso. Form follow function, ou seja, a forma, né, a plasticidade, essa geometria, essa forma, ela segue a função. Ou seja, para onde a função for, a forma tem que seguir. E aí, eu acho que se a gente faz esse recorte de onde que está vindo essa frase, ela faz todo sentido, porque ela vem do século XX, né, por um arquiteto, se não me engano, americano, que está ali no auge do modernismo, e essa frase ela vem com um discurso, na verdade com uma crítica, para o que estava sendo produzido anteriormente, que é a questão do rococó, daqueles adornos, e ele fala, não, a forma tem que seguir a função, né? Chega desses rococós, chega dessas coisas, vamos para a arquitetura moderna aqui, e vamos limpar essas coisas, chega disso, né? Então, form follow functions. E aí, só que isso perpetua até hoje, né? E não acho que seja negativo, tá? Calma que a gente chega lá. Mas não sei na faculdade de vocês, e quero até saber, mas na minha, esse discurso ele foi muito presente. Mas de uma forma talvez até velada, porque eu confesso para vocês que eu nunca ouvi da boca de nenhum professor essa frase. Eu escutei muito na literatura, mas a partir do momento que eu tive conhecimento, eu lembrei da Araci aqui da, da SBT lá. Enfim, Mamento, né? Lembra da. Enfim, TDAH, gente, desculpa. E aí vem, né, essa frase que ele coloca pra gente, e isso eu reconheço na literatura, e quando eu começo a entender isso, eu percebo que na faculdade, né, se tinha muito essa prerrogativa também. Mas nunca foi falado, por isso que eu tô falando que é de uma forma velada, né, e não sei se era a intenção, eu creio que não, tá? É só porque não era falado mesmo. Mas o discurso tava, né, corroborava com o que estava ali com a frase da forma segue a função. E aí eu não sei se isso tem um pezinho. Quando a gente olha para a massificação da produção arquitetônica hoje, eu não sei se essa frase ela tem impacto, queria até saber a opinião de vocês. Talvez eu creio que tenha, tá? Porque se deu tanto protagonismo para essa parte do função, 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 que hoje a galera começa pela planta baixa e aí, percebam, né? A gente, para quem participou do workshop, viu isso. A gente geralmente é um projeto raso, ele começa pela planta baixa, você estruda essas paredes e quando você estruda você tem um volume raso e caricato ali. E aí depois você precisa dar uma resposta para aquilo e aí você vai se utilizar de subterfúgios, de adornos para que você consiga de alguma forma deixar aquilo com uma plasticidade. Então eu não sei se essa frase teve impacto. E aí, né, eu venho minha formação durante esse período, escutando isso, até que eu ouço dois arquitetos, que é o Oscar Niemeyer e o Rui Otaki. E o Rui Otaki, eu lembro, e ele tem uma formação, se eu não me engano, ele também é artista plástico, não sei se é a mãe dele, enfim, ele tem essa vivência. E ele fala, não, a forma, ela é tão importante quanto a função, se não mais. Eu quero ver se eu acho esse trecho e coloco para vocês lá no Instagram. Mas ele fala isso, se não mais, né? Ou seja, não só coloca em pé de igualdade com a função, como ele ainda coloca mais. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho que hoje, quando a gente olha para os projetos rasos, a gente também tem essa deficiência da plasticidade mesmo, da estética, né? Porque quando a gente olha para esses projetos, são projetos genéricos, de gosto estético duvidoso, e que não consegue se dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, né? No workshop a gente entendeu muito por que isso acontece, a gente entende a raiz desse problema, né? Mas também o que me incomoda muito é um arquiteto não ter a consciência de olhar para aquilo e falar, poxa, não tá bom, né? E aí vai vir aquela turma falar assim para mim, João, mas é o cliente que quis. Bom, não vou nem entrar nesse buraco aqui, porque, como eu sempre falo para vocês, o cliente ele não tem repertório, portanto, ele vai te pedir um projeto raso, não há outra possibilidade dele te pedir um projeto potente, né? Mas mesmo, é aquilo que eu falei para vocês, por mais que um ou outro peça um projeto raso e realmente queira, o que eu acho difícil, assim, ao pé da letra, né? A não ser que você pegue um cliente que é super invejoso,
queira copiar a casa rasa do o projeto raso do cunhado e fala, não, quero meu projeto igualzinho àquele, né? Mas eu acho difícil. Mas para além disso, quando você olha a produção mesmo daquele arquiteto, e produção, percebam que eu estou falando desde a faculdade, então, né? Então a gente tem essa problemática aí para levantar, que eu também não vou entrar nesse local agora, porque senão a gente pode viajar aqui. Mas percebe que o quão problemática é essa questão da forma também? Então, quando você olha para esses arquitetos que a gente citou anteriormente, Zaha Hadid, Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, Gustavo Utravo, Gustavo Pena, enfim, Carlos Joaçaba, entre outros, pensem em arquitetos contemporâneos também, vocês vão perceber que eles se utilizam dessas características da materialidade, mas também da forma. Então a gente não tem formas genéricas, né? Então essa linguagem ela é muito sofisticada do ponto de vista técnico e plástico. Então, em pé de igualdade, elas vão andar junto, né? A forma e a função. Então não é a forma segue a função, a forma e a função, numa linha horizontal, de pé de igualdade mesmo, sabe? Eu acho importante a gente pensar nisso, tá? É, O Rafa falou comigo sim, comigo foi assim. Pois é. Outro ponto importante também, que sempre tem esse discurso, né, também tem aquele discurso do orçamento. Então, João, mas eu fiz esse projeto raso aqui por causa do orçamento, tinha um orçamento restrito. Eu amo receber esse tipo de argumento, que aí na hora eu cato o link da casa da Vila Matilde ou daquele projeto da Casa Hanoi. Se você não conhece, tem aqui no perfil essas duas séries da série Repertório, né? Uma live que a gente faz. E são projetos que o cliente tem um poder aquisitivo baixíssimo, né? Dona Dalva, se eu não me engano, era R$ 150 mil, era uma empregada doméstica. A Rituma foi lá e fez um projeto premiado internacionalmente. Tem a casa em Hanoi também, que tem um terreno de 4 de frente por 16 e o projeto é maravilhoso. Então, né? São coisas que realmente a gente precisa quebrar esses estereótipos porque isso não existe, tá? E aí, gente, o que vocês estão achando desses pontos até agora? Me diz aqui. Depois a gente tem um carinha, e esse carinha é uma coisa que eu sempre. é, Na verdade, quando eu estava preparando essa aula aqui para vocês, eu falei, eu não vou pôr esse aqui hoje. Mas não tem jeito, não tem como não falar dele. Principalmente nessa aula especificamente, tá? Que é o repertório, né? E é uma coisa que eu sempre falo, gente, repertório se as pessoas entendessem o poder que tem um repertório, a galera não está entendendo ainda. Repertório é uma ferramenta que você coloca, é um input que você coloca dentro do seu cérebro. Mas ele é igual a creatina. Para quem não sabe, creatina a gente não armazena. Proteína também não, né? No nosso corpo não tem estoque. Tem estoque de gordura, mas não tem de proteína. Por isso que a gente tem que comer muita proteína para quem quer ganhar massa. Então, o repertório é a mesma coisa. Né? Diferente porque a gente estoca, assim, tá? De alguma forma, mas a gente precisa renovar esse estoque, né? E aí, quanto mais repertório você tem, mais sofisticadas serão as suas respostas, né? E por que eu estou falando isso para vocês? A gente vai dividir o repertório em dois aspectos. O primeiro aspecto é o repertório enquanto obra. E obra que eu digo no sentido de arquitetura, tá? Enquanto obra nesse aspecto. Então, enquanto obra, quanto mais arquitetos, quanto mais arquiteturas, né? Quanto mais regiões e países você conhecer, então entra lá no ArcDaily e começa a explorar a arquitetura mexicana, a da Tailândia, a, sei lá, do Japão. Quanto mais você ir para esses lugares, mais identidade você vai trazer para a sua produção. Porque é você que está me ouvindo, é as suas características, é a forma de você pensar, é a sua filosofia, é o seu modo de viver, conectado com essas referências que você tem e que a partir delas, aqui dentro, você vai começar a criar alguma coisa que realmente tem identidade. Quando a gente olha para um projeto raso, que a gente percebe que ele não é só caricato, mas ele é de gosto estético duvidoso e genérico, né? É uma das maiores características dele, é porque esse arquiteto também não tem repertório, né? Porque se ele tivesse repertório, ele se questionaria, ele não faria aquilo, ele não entregaria, sentiria vergonha de entregar aquele projeto raso, né? E novamente, até ontem eu postei um projeto aqui que é super simples. Você olha para a fachada dele e assim, parece às vezes, alguns vão ter até opinião que nem foi feito por um arquiteto, de tão simples que é, mas a linguagem simplista dele é sofisticada. Então, independe do poder aquisitivo. Quando a gente entende que o poder aquisitivo do cliente, que o terreno pequeno, entre outras coisas, se torna uma condicionante, acabou.
entende? É uma condicionante. Então, independente se você tem um alto poder aquisitivo para trabalhar ou se você tem um baixo poder aquisitivo, você tem que dar uma resposta para aquilo. E quanto mais repertório você tiver, melhor vai ser. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem de arquitetura. Então, eu conheço o Gustavo Trabo, conheço as obras e o que ele está produzindo. Então, enquanto repertório nesse sentido. Depois a gente tem um repertório, que é o segundo ponto, um repertório técnico, né? Então, eu tenho um problema, por exemplo, da casa da Vila Matilde. O cliente chegou para mim e pediu para que eu fizesse um projeto em um terreno super estreito. Só que, cara, será? Eu lembro disso na faculdade, das pessoas leigos me perguntarem isso. Será que dá para fazer uma casa com esse terreno de 4? E eu não sabia responder. Hoje, se a pessoa me perguntar, eu vou falar sim. Por mais que eu não tenha feito, eu tenho repertório. Eu sei que existem projetos, como a Casa Hanoi, que tem um terreno de 4 de testa, de frente. Então, se o cliente me perguntar, eu vou falar com total segurança que sim, tem, porque eu tenho repertório. Ou seja, tecnicamente, eu tenho uma solução. Eu absorvi esse repertório, né? E quanto mais repertório tiver, melhor, né? Aí você vai conseguir dar mais soluções adequadas e você vai, a partir delas, e aí percebam, o repertório também não é copiar, porque o repertório ele te dá, e às vezes você até esquece, você vai armazenando isso no inconsciente, e aí quando você precisa daquilo, vem um gatilho e você consegue aplicar. Se você é oco, né, nesse aspecto, você não tem resposta para dar, né? E isso é muito triste. É a mesma coisa de você pegar os seus pais, pega a sua mãe, seu pai, o seu irmão, sei lá, e pedir para ele fazer uma casa, um projeto potente. Ele não vai fazer, não só porque ele não fez uma faculdade de arquitetura, é porque ele não tem repertório. Ele vai fazer aquela casinha, né? É o que ele tem de repertório, ou infelizmente o projeto raso, né? Que é aquela característica morfológica que ele tem do pé direito, daqueles 2 volumes. Então ele vai conseguir só pensar nisso. Por quê? Porque ele não tem repertório. E a gente tem repertório, né? Ou pelo menos deveria ter. Muitos não têm também, né? Enfim. Mas sacaram? Então esse é um ponto super importante. E outro ponto também, gente, que eu quero falar aqui para vocês é um aspecto muito importante para a gente falar, que é o seguinte. Outro aspecto importante que eu vejo muitos arquitetos cometendo esse erro de pegar referências. Então, vou fazer uma casa, e aí esse arquiteto, o que ele faz? Ele corre lá para o Pinterest, né? Aí esse arquiteto ele vai fazer uma casa, e aí ele chega lá no... vai fazer essa casa e ele fala assim, não, agora eu preciso de uma referência. E aí entra no Pinterest para ver. Primeiro, que não é o lugar mais adequado para se pesquisar, né? E você pode cair em alguns lugares que não são tão adequados. Segundo, que essa vivência, né, você está projetando e está com essa referência ali do seu lado, você pode ocorrer duas problemáticas aí. Primeira, a questão do plágio, porque você vai estar com essa ideia muito fresca, por mais que você não tenha a intenção, né, isso por estar tão fresco ali, pode te contaminar de alguma forma. O segundo ponto é que você pode também, né, ali, para além dessa questão do plágio também e de tudo isso, você pode não ter a resposta que você está procurando ali, né? Então, tem uma problemática específica, mas por você não ter repertório, você está procurando, mas você não acha aquilo que você busca. E aí a sua resposta vai ficar... Então, por isso que é necessário que a gente tenha repertório. João, mas eu estou na faculdade ainda, então eu tenho que excluir, deletar os estudos de caso? Não, porque na faculdade você está ali para isso, você tem que aprender justamente a absorver. E até é um exercício também para que a gente faça isso depois quando se forme. E um erro que eu percebo muito é que os arquitetos param de pesquisar repertório. Então, me formei, foda-se, agora, né, desculpa a palavra, mas, sabe, não vou pesquisar mais. E aí, cara, e fica complicado, né? Então a gente precisa muito ter esse cuidado de sempre estar absorvendo repertório, tá? Eu quero ainda fazer uma live de como que vocês podem fazer isso. A gente vai voltar com a live da série Repertório também. Essa é uma novidade aqui, tá? A gente comprou um microfone, porque a gente tinha uma ferramenta nativa aqui, onde a gente conseguia compartilhar imagens com vocês. O Instagram resolveu tirar, do nada, tá? Então a gente vai ter que fazer pelo computador agora. A gente comprou um microfone. Assim que chegar, a gente volta com ela. Então vocês podem absorver repertório aqui com a gente, tá? A gente sempre traz um projeto potente, né? Claro. E a gente analisa ele de perto, assim, né? As suas minúcias mesmo, para que a gente consiga passar repertório para vocês. Beleza, gente? O que mais que a gente tem? Deixa eu ver aqui se tem comentários. O Lira falou assim:
Depois você indica alguns perfis que apresentam projetos realmente bons e profundos. Posso indicar, gente. Eu vou falar aqui alguns assim que me vier à cabeça, tá? Depois eu posso fazer uma listinha e a gente pode colocar lá no Instagram. É inclusive uma boa ideia, tá? Mas alguns escritórios que eu gosto bastante, assim, tem. Não vou lembrar de todos, né? Aliás, muito poucos. Mas tô lembrando aqui do Terry Tuma, que eu falei da Casa da Vila Matilde, é um escritório que está construindo arquitetura contemporânea de muita qualidade. Tem Terry Tuma, tem arquitetos, tem coletivo de arquitetos, Brasil Arquitetura, né, que eu acho que vocês já conhecem. É, tem Lins Arquitetos, que mais? Aí tem um que eu também gosto muito. Enfim, vou colocar lá nos stories uma listinha para vocês seguirem, tá? Vamos combinar assim que vai ser mais fácil. Que mais? É, Depois você pode comentar sobre a conversa, como convencer o cliente de que ele gosta é raso, porque eu vou conseguir provar isso projetando, mas ele precisa investir em mim antes. Né? Então, Lira está falando como que a gente consegue convencer esse cliente, né? Provar para ele que esse projeto é raso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar isso que também pode passar e a gente perder. Deixa eu só comentar então rapidinho sobre isso. Gente, é o seguinte, isso é tão importante, né? Eu tenho um curso, né, que é o Projeto Potente, e nele a gente tem uma aula específica que a gente trata disso, de tamanha importância que é. Por que que eu falo que é importante? Porque, de fato, como eu disse aqui para vocês, o cliente ele não tem repertório. Portanto, se ele não tem repertório, automaticamente é automático para ele que ele traga para você uma referência de um projeto raso. Mas não necessariamente significa que ele queira um projeto raso. Significa que ele não tem repertório. Assim como, por exemplo, se a gente imaginar um advogado. Se um advogado apresentar uma peça para mim que, cara, no ponto de vista jurídico, ela é rasa, e ele falar para mim que é potente, quem sou eu para questionar, sabe? Eu não vou entender a linguagem deles, ele vai falar que é boa e eu fico à mercê. É igual o mecânico também. O mecânico vai lá, abre o motor e fala, ó, abre, tem que trocar isso aqui. Eu não tenho capacidade para questionar ele, né? Não tenho. Eu absolutamente não tenho. Então a única coisa que eu vou falar é faça. Então na arquitetura também não é diferente, ainda mais né, a arquitetura que está no gosto popular e de alguma forma também está muito estereotipada. Uma coisa que é muito importante, a primeira dica assim, que eu dou para que a gente quebre esse estereótipo é a gente ter um portfólio. Então, como que você vai falar de arquitetura potente, né? E aí o portfólio ele precisa ser estratégico também, porque como que você vai convencer esse cliente, né, de que o que é, na verdade, o que é um projeto raso e o que é um projeto potente, se você não consegue equiparar isso para ele? Então você precisa trazer essas características morfológicas de um projeto raso, mas mais do que isso, que ele está cagando, desculpa a expressão, mas ele está cagando para o que é um projeto potente, que é um projeto raso. Ele quer saber quais são os impactos para ele, para a vida dele. Então você vai trazer isso para ele. Olha, você vai morar num projeto raso, você vai ter essas problemáticas aqui. Né? Por exemplo, a gente poderia citar a questão térmica daquele espaço. Então você vai ter um lugar que não é adequado para além da questão plástica, mas termicamente ele não é adequado. Você não vai ter aí, né, lógico, você não vai falar nessa linguagem técnica do espírito do lugar, mas você pode de alguma forma tentar explicar isso para ele, né, dessa convivência e dessa relação do espaço com esse usuário, que se ele tiver um pátio onde ele vai ter uma vegetação, onde vai ter um lugar que ele vai abrir a janela e ele vai se sentir bem, né? Não é aquele lugar enclausurado com corredores ociosos ali que nem se utiliza de um projeto raso. Então você vai fazendo essas comparações e aí por isso a importância do portfólio e do projeto potente, porque aí você vai mostrando isso na prática para ele também, né? Então quais os ganhos e quais as perdas de cada um. E isso é tão importante, gente, essa conversa é tão importante, primeiro para que você venda o seu projeto, né? Mas para além disso, para que ele valorize o seu trabalho. Porque veja, hoje o mercado está numa situação que eles estão brigando por preço, né? Então, quando você explica isso, o que é um projeto raso, automaticamente, quando alguém der um preço para ele pode até ligar, eu chamo de ligar o painel de alerta, né? Então, fala, poxa, o João está me dando um orçamento aqui de 20 mil reais para fazer minha casa, mas o José deu um orçamento de 10. Só que, cara, tudo aquilo que o João me explicou do projeto raso, do projeto potente, é uma aula mesmo, tá, gente? Não tem outra forma. Cara, essas características estão ali. Será que aquele projeto é raso? Sabe? Então, por mais que seja mais barato, né, é provável que ele feche com você, porque ele entendeu.
É preciso conhecimento, né? É preciso que você ensine e quebre esses estereótipos para ele. Eu acho que, enfim, a gente pode fazer uma live sobre isso, tá? Mas só para dar uma passão aqui e dar uma para não te deixar sem resposta, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido alguma coisa aqui para vocês. Minha nova fase é menos Pinterest e mais Arcday. Isso aí, Rafa, parabéns. Isso aí. Uma Eve disse: passei 4 meses mal por ter entregue um projeto que detestei, perdão. Pois é, Maeve, cara, eu realmente eu sinto muito. Eu sei o que é isso, assim, graças a Deus eu nunca passei por isso, tá? Mas eu digo que eu sei porque eu consigo me colocar no seu lugar, de verdade mesmo, porque eu acho que eu me sentiria muito mal também. E não tô falando isso pra te deixar mais mal, por favor, tá? Não é. E passou também, deixa isso pra lá. Mas é muito importante o seu depoimento e eu te agradeço por isso, porque para que as pessoas eu acho que elas não pensam por esse lado, né? Um projeto que você dá vida, ele vai perdurar por mais de talvez 100 anos, né? No mínimo um século, né? Então é muita responsabilidade o que a gente faz. E eu acho que as pessoas elas não têm essa consciência. Então a gente precisa o quanto antes produzir projetos potentes, para que quando você tiver a sua oportunidade de criar uma obra, você tenha essa capacidade, né? Então, chegou um projeto para você, vamos embora. Eu estou preparado há muito tempo para fazer isso, né? Então isso é muito importante. E aí, talvez se eu puder te dar um conselho, Maeve, cara, esquece isso, passou. Agora foca daqui para frente, sabe? Para criar projetos que de fato você se orgulhe de estar produzindo, né? Criar projetos potentes. Tá bom? O Lira falou perfeito, obrigado. Bom, então é isso. Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu só prosseguir aqui, porque a gente tem ainda dois aspectos importantes para a gente visitar aqui. Depois a gente tem, né, e lembrando para quem chegou, chegou aqui agora, o nosso tema da nossa live é como imprimir identidade no projeto. Então a gente já falou aqui, ó, sobre materialidade, sobre forma, né, e sobre repertório. Agora a gente vai falar sobre domínio, e aí até pegando um ganchinho no que a gente estava falando, sobre domínio da materialidade, tá? E aí por que domínio da materialidade? Eu acho que esse é um aspecto muito importante que a gente tem que entender. Às vezes as pessoas elas não especificam outros materiais, né? Elas recorrem sempre ao sistema tradicional por dois pontos. Primeiro, porque elas não sabem o que é um projeto responsivo, porque se elas entendessem essa terminologia, elas entenderiam que regiões diferentes, né, um país tão grande como o nosso, que tem 8 zonas bioclimáticas, ele necessita de respostas diferentes, portanto, de sistemas construtivos diferentes, né? E também por medo de especificar, porque não tem conhecimento sobre as materialidades. Então é mais fácil pegar o Zezinho, e eu concordo que também é mais fácil, e é mais fácil até para execução, de alguma forma. É mais fácil para o cliente aceitar, né? Mas a gente precisa ter essa responsabilidade. E não só com esses aspectos que a gente está discutindo aqui, térmicos e entre outras coisas, mas plástico também, né? Para que a gente entenda que isso vai trazer identidade para o seu projeto. Então é aquilo que eu disse, o arquiteto nem propõe. Então, aí, aquela questão, né? Vamos fazer uma parede de taipa de pilão. A pessoa não sabe fazer, e aí nem propõe. E aí é um ponto também que a gente tem que pensar. Por exemplo, o meu projeto, que foi finalista, né, do Prêmio Félix Candela, que está lá no site do ArcDaily, para quem tiver curiosidade, está aqui no perfil. Eu fiz ele em taipa de pilão com madeira laminada colada. Eu sei as propriedades da taipa, eu entendo sobre taipa, já fiz vários cursos sobre taipa, eu sei as propriedades mecânicas, eu sei que ela é super resistente à compressão, eu sei que ela tem suas características, que a gente tem, por exemplo, né, tem aquela máxima do chapéu e bota, então você precisa proteger ela da chuva, você precisa ter uma viga baldrame que proteja ela, né, da umidade ascendente, para que não tenha umidade por capilarização. Enfim, entre outras coisas que são super importantes, eu sei da troca térmica que ela tem, que ela respira, isso é o que eu sei. Mas se você falar assim, João, vamos fazer uma casa? Cara, eu vou precisar de ajuda. Inclusive, ó, não sei se a Vala ainda está aqui, a Vala Construtora, eles trabalham com taipa. Eles são muito bons, inclusive. Eu chamaria eles, por exemplo. Entende? Porque eu não consigo. A gente tem que fazer vários testes, né? Teste de resistência, teste de plasticidade desse material. A gente tem que misturar agregados. E eu não tenho capacidade técnica para isso, sabe?
Mas eu tenho capacidade técnica o suficiente para especificar. Assim, madeira laminada colada, que mais? Bloco de concreto, tijolo ecológico, né? E aí é um ponto também, o cliente não quer uma casa feita de taipa, né? É difícil, de fato, um cliente, um leigo, né? Eu sonho com esse momento ainda, mas é difícil um leigo aceitar fazer toda a casa em taipa, né? E além do custo, ainda tem outras condicionantes. Mas você pode fazer uma parede, não precisa fazer a casa inteira. Ou tem outra alternativa. Talvez ele não aceite a taipa, mas ele aceite um tijolo, que é o tijolo ecológico, que é feito de terra. Então dá pra gente ir, né, substituindo, fazendo algumas substituições ali para que a gente consiga dar, né, chegar nesse ponto com o cliente também. E eu falo muito do cliente aqui, mas se você é estudante, se você ainda está na faculdade, é um erro também que eu vejo muito, porque os estudantes eles não têm essa curiosidade. No TCC acontece muito, né? De 10 TCCs que a gente avalia, eu acho que um ou dois, no máximo, tem uma materialidade diferente, né? Traz uma taipa, traz um outro sistema construtivo. Então, não façam isso, tá? Isso vai trazer muita personalidade plástica para o projeto de vocês, para além dessa questão do Tadawando que a gente levantou aqui também, tá? Que é muito importante. Depois, né, algo que a gente fala muito aqui também, que é a questão de atender as condicionantes. Então, a gente também, eu sou um pouquinho ansioso, né? Então, eu também até de alguma forma toquei nesse lugar aqui. Mas, atender as condicionantes, ela também vai te permitir que você tenha identidade no seu projeto. Por quê? Por tudo isso que a gente falou até então, né? Mas mais do que isso, se você tem um contexto, se você tem um projeto conectado às condicionantes, ou seja, portanto, um projeto que é responsivo, automaticamente você tem características diferentes. É como se você, cada projeto que você fizer, você vai coletar ingredientes diferentes. E aí que está a sacada, entende? Porque se você pega sempre os mesmos ingredientes, se você não considera as condicionantes pré-existentes, você vai ter a mesma linguagem. Então, se você quer identidade, quanto mais ingredientes você trazer ali, né, ou seja, quanto mais responsivo for o seu projeto, né, e isso, gente, em vários âmbitos. A zona bioclimática é uma coisa. Então, se eu estou na zona 1, é uma característica de projeto. Se eu estou na zona 8, é outra característica. Isso, por si só, já é suficiente para trazer personalidade distinta desses projetos, né, entre esses projetos. Mas tem um cliente também. Às vezes você vai pegar um cliente que vai topar uma parede com taipa. Às vezes o outro não, o outro só vai falar, cara, não quero nada diferente, eu quero a minha casa com bloco cerâmico. Tá tudo bem, tá tudo bem. E isso vai, inclusive, dar personalidade, porque percebe, um vai aceitar, o outro não, e aí basta você dar uma resposta sofisticada para isso. Por isso que eu falo, as pessoas reclamam muito sobre isso, sabe? Desculpa, gente. As pessoas reclamam sobre isso. Ah, mas meu cliente é chato. Meu cliente só quer bloco cerâmico. Ok, mas o que dá para fazer com isso? Sabe? Basta você dar uma resposta sofisticada. Tenta. Vai tentando, vai tentando. Eu sempre tento. Né? E aí, vamos trabalhar com uma taipa de pilão? Vamos, né, trabalhar aqui com esse material? Cara, se ele aceitar, sabe? Tá jogando. Talvez não aceite a casa, como eu disse, aceite uma parede. E aí você vai. Mas essas condicionantes, elas vão te dar essa propriedade, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. E aí, gente, vão me dizendo o que vocês estão achando dessa live pra gente encaminhar aqui pra encerrar, tá? Que mais? E um ponto importante também é que o projeto raso é isso, né? Um projeto raso, para além de tudo que a gente disse, né? Embora não seja o foco da nossa live hoje, mas é porque ele é o estereótipo perfeito de algo que não tem identidade. Vocês podem ver que essa é uma característica dele. Ele não é responsivo. Aliás, perdão, ele é responsivo, tá? O projeto raso é responsivo. Como assim, João? Bom, ele é responsivo, mas a uma certa medida. Tá? E esse é o problema, porque ele responde o mínimo. Né? Ou seja, o que significa isso na prática? Por exemplo, os quartos estão voltados para a fachada do sol nascente, não tá para a fachada. Isso é uma resposta, percebe? Do ponto de vista de concepção. Então, os quartos neste terreno, né, nesse logrador aqui, ele vai ficar posicionado aqui. Isso é uma resposta. Tá?
sei lá, entre outras coisas que um projeto raso vai ter. Mas isso é o mínimo, isso é o básico, isso um pedreiro consegue fazer, percebe? Eu nunca vi na minha vida um pedreiro que construiu uma casa com os quartos, a não ser que seja muito aquele seu Zé que nunca, sabe, muito sem noção, mas é raro, tá? Um pedreiro que vai construir um quarto voltado para o sol poente ou para o norte. A casa dos meus pais eu confesso. Mas aí é outro rolê. E é isso que eu falei pra vocês. É um cara que construiu que nem era pedreiro e se aventurou ali. Mas é isso. Um pedreiro consegue fazer. Um mestre de obras consegue fazer isso. Então é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então um projeto que é responsivo às condicionantes pré-existentes. Aí no curso, né? No nosso curso a gente vai falar sobre várias coisas que vão tangir esses lugares. Porque a gente tem as condicionantes que são intangíveis, que são tangíveis, as que são internas, externas, as específicas, né? Então a gente agrupa essas informações para que a gente desenvolva um dossiê e dentro desse dossiê a gente, enquanto arquiteto e urbanista, a gente consiga dar uma resposta para cada uma delas. Então a gente coleta essas informações e aí elas serão incorporadas no nosso processo. É como fazer uma receita. Você coleta essas informações, esses materiais, e aí você vai colocar esses ingredientes no processo. E você vai tacar isso na mesa e falar, ok, sabe quando você vai no MasterChef? Aquela caixa misteriosa? Você tem aqueles ingredientes ali. O que eu posso fazer com isso? É basicamente isso, tá? Mas você precisa coletar, porque as intangíveis, por exemplo, elas não são perceptíveis aos olhos. Elas não são tangíveis. Então, às vezes, é um aspecto que você pode deixar passar. A zona bioclimática é um. Você não consegue ver a zona bioclimática, consegue? Não. Então você precisa fazer um estudo minucioso e aí talvez a zona bioclimática vai te dizer uma coisa, mas o clima local te diz outra. Então você precisa ter essa sensibilidade de entender isso. Então, se você está num lugar muito úmido, você precisa dar uma resposta para isso. Porque esse projeto pode ser lindo, mas vai ser insuportável estar lá dentro. Então, né, arquitetura, forma e função. Né? Não a forma segue a função. Então, é isso, né, gente? O Guto tá falando que tá com delay. Poxa, será que melhorou? Bom, é isso, gente. Agora, pra gente só fazer uma conclusãozinha aqui, rapidão, que é o seguinte. É, Um projeto raso, ele é como se fosse uma receita de mau gosto. Tá? Uma receita que não foi bem desenvolvida. E para além disso também, eu trago uma analogia aqui para vocês que é, como que eu vou explicar isso para vocês? Quando a gente vai fazer um projeto potente, a gente precisa fazer, é como se fosse uma receita, como eu disse. Então a gente precisa de ingredientes que são nobres, mas não nobres no sentido de onerosos, de caros. Não, não é isso. De qualidade mesmo. Então a gente precisa incorporar, a gente precisa achar esses ingredientes no processo de concepção, que são as condicionantes, né, como a gente viu, e para que a gente incorpore ela no processo de concepção. E aí isso vai dar a característica para o seu projeto. Quanto mais responsivo ele for, mais identidade você vai trazer, tá? Então pensem muito sobre isso. Então esses foram 5 pontos, né? Deixa eu relembrar vocês aqui. Quem quiser depois rever essa live, eu vou deixar ela gravada para que vocês anotem, estudem. Então, o primeiro ponto é materialidade, depois a gente tem forma, repertório, depois a gente falou sobre domínio, né, da materialidade em si, e depois como atender as condicionantes pré-existentes também, que é um ponto super importante. Tá bom, gente? E aí, gente, como é que foi esse... Depois vocês me deem feedback. Se você está assistindo essa live gravada, também já deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber o seu feedback, se você gostou ou não. Bom, gente, então acho que é isso, né? Vocês não têm dúvida. Acho que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui comigo. Eu sei que, ainda mais hoje, né? Nessa correria que a gente tá. Então, eu quero agradecer de coração vocês que ficaram aqui comigo até o final. Depois, vou pedir para que vocês deem um feedback aqui também, tá? O Junior Lira tá falando live muito boa. Que bom, fico feliz que você tenha gostado. Então, galera, muito obrigado de coração por terem ficado aqui comigo até o final, tá? E a gente vai para uma. Tem um próximo comentário aqui, ó. O Junior Lira falou: Desde que eu comecei a te acompanhar, foi mudando a forma de ver a arquitetura. Cara, que massa! Fico muito feliz com o seu feedback, de verdade. Isso é muito importante para a gente. O Rafa falou:
Hoje você esclareceu sobre como apresentar um projeto para um cliente. Então, sim, Rafa, se vocês quiserem, né, vocês podem comentem aqui nessa live. é, comentem eu quero, que eu vou saber. Tá? A gente pode fazer uma live específica sobre isso. Eu posso ensinar vocês o passo a passo. Tem uma metodologia, tem uma forma também. Eu dei aqui uma passada, né, sobre ela, mas eu posso detalhar isso para vocês, como que a gente pode apresentar um projeto potente, como a gente pode de alguma forma tentar convencer esse cliente. Claro que não é garantia, né? Como eu disse, a gente também precisa atrair o público certo. Isso é uma questão de posicionamento, de marketing também, né? Não adianta você atrair por mais que você explique, porque claro, né, tem pessoas e pessoas, gostos e gostos, né? Então você pode atrair o público errado. Então tem essas questões, mas se você fizer uma apresentação bem feita, eu não tenho dúvida, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo de coração. Muito obrigado pela companhia. Fico muito feliz com o feedback de vocês. E aí eu trago então, né, a próxima live. Ou esperem aí que eu vou trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso, gente. E até a próxima live.